Continuando então aqui a nossa segunda parte dessa aula introdutória sobre filosofia, mito e filosofia. Na primeira parte a gente falou um pouco sobre o mito e agora vamos entrar na bendita da filosofia e entender o que ela tem de diferente do mito, por que ela nasceu, como ela nasceu, para onde que vai a filosofia e por aí vai. Enfim, se você pensa em filosofia, você tem que pensar em razão. Essa é a grande palavra para resumir a filosofia. Filosofia foi o primeiro conhecimento humano que trouxe a razão como base para a construção, enfim, das suas estruturas. Então, por exemplo, volta lá no mito comigo. Se você pensar, o mito utilizava ficção. Aqui eu não posso usar ficção. Eu tenho que usar os meus próprios recursos intelectuais para gerar as minhas explicações. Exemplo, chuva, fogo, cosmos. Eu não vou mais pegar emprestado aí uma história de deuses, Poseidon e por aí vai, e tantas outras mitologias, né? Não é só a grega. Estou usando aqui porque dialoga direto com a filosofia que nasceu na Grécia. Mas você tem mitologia africana, na América e etc. Aqui você não pode recorrer a deuses. Você vai ter que usar os seus próprios recursos racionais para conseguir explicar esses fenômenos. E é mais ou menos isso que acontece. Primeira palavra, então, razão. Segunda palavra, lógica. Ou seja, os meus argumentos, os meus pensamentos têm que obedecer a um método, a uma linha, né, contínua aí de raciocínios. Eu posso me desviar, mas eu tenho que explicar, eu tenho que voltar para o eixo. Então, a gente pode entender que tem um método. Eu não posso afirmar uma coisa e logo depois afirmar outra. Muitas vezes os mitos se chocam, né? Mas não faz sentido. Zeus gerou um filho na panturrilha. Qual é o sentido lógico disso? Isso é impossível, né? Na mitologia não precisa de comprovação, né? Nem que seja uma comprovação lógica. Aqui nós precisamos. Por que a Grécia? E por que aquela Grécia do século VI a.C., mais especificamente na cidade de Mileto? Mileto, na região da Jônia. Jônia, que atualmente fica na Turquia. Para quem não sabe, a Jônia era uma colônia grega desde o período da Guerra de Troia. Né? Troia ficava na Turquia. A expedição grega viajou até lá e depois de 10 anos, com o cavalo de Troia, diz a história, teriam conseguido vencer. Então, Jônia, né, de cultura grega, porque era uma colônia. Lá, eles viviam basicamente de um comércio marítimo. E aqui já estamos entrando nas condições históricas para o desenvolvimento da filosofia. Nesse comércio marítimo, esses navegantes começaram a ter muita experiência e perceber que, na verdade, o mar não obedecia à vontade dos deuses. Se ele estava agitado, não é porque Poseidon estava agitado aquele dia, bravo com alguma coisa. Se choveu, não é... Então eles começaram a entender que em tal hora do dia a maré subia ou descia naturalmente, isso se repetia sempre. Em tal época do ano, ventos vinham do norte, ou do sul, ou do sudoeste, e geravam comportamentos específicos no mar. Então, peraí, né? Será que esse Deus ele é tão metódico assim? Racionalizaram o funcionamento do mar. E gostaram disso. A partir desse momento começaram a pensar, será que todo o cosmos, todo o mundo, todo o planeta e o universo não podem ser racionalizados também? Será que, na verdade, tudo isso não obedece a regras fixas, estáveis? Então é aí que começa a entrar a filosofia. Acho que todo mundo sabe, filosofia quer dizer amor à sabedoria, né? Então, amigo da sabedoria, pessoas que se dedicam a esse conhecimento utilizando as suas próprias faculdades, né? Nós temos ali na Grécia outros fatores também. Primeiro, experiência com a democracia. Gente, se vocês perceberem, filosofia sem liberdade argumentativa, sem liberdade de questionamento, não é filosofia. É impossível produzir não só filosofia, como ciência também, sem um ambiente de liberdade. Basta ver que todos os governos autoritários ao longo dos últimos séculos perseguiram intelectuais. Galileu Galilei, Giordano Bruno, Copérnico, isso sem falar também em artistas intelectuais brasileiros na ditadura militar e por aí vai. Temos um histórico. Por quê? Porque o conhecimento, a ciência, a arte só operam plenamente em ambientes de liberdade. Se a Grécia tinha experiência com a democracia, mais especificamente ali
Atenas, a gente entende que eles já tinham uma vantagem. Eles estavam acostumados a dar voz a todos os cidadãos. Mesmo que esses cidadãos ali fossem homens acima de 21 anos, naturais da terra. Mas você pensa aí Atenas, no auge, 300 mil habitantes. Os cidadãos chegavam a 10% da população. 30 mil pessoas promove um ambiente muito mais favorável ao conhecimento do que uma Pérsia, que tinha apenas um líder, um imperador, centralizador, autoritário, teocrático. Então, esse espaço para a liberdade garantia à Grécia a possibilidade dessa produção de conhecimento. Outra coisa, fragmentação em cidades-estado. Não era um grande império centralizado numa única pessoa. Dei o exemplo da Pérsia. Aqui, cada cidade-estado, apesar de falarem a mesma língua, de terem deuses em comum, costumes em comum, cada cidade-estado tinha a sua autonomia, o seu líder, a sua forma de se articular. Mais um fator, todos ali, pelas condições geográficas, pelo relevo muito montanhoso, seco, a ausência de terras férteis, fazia com que os gregos se aventurassem por aí. Então, muitos eram navegantes. Essa prática de navegação comercial, eu chego na Fenícia, compro madeira, saio com essa madeira da Fenícia, troco no Egito por ouro, por papiro, trago esse papiro para a Grécia, aqui vendo esse papiro. Então, esse contato com várias civilizações permitiu também que conhecimentos fossem ventilados. Vocês podem perceber que a tendência é sempre que o conhecimento, a ciência, as grandes transformações da humanidade se deem em espaços urbanos, com grande aglomeramento de pessoas, onde a troca é mais frequente. Metrópoles são ambientes naturalmente que circulam mais pessoas, mais ideias, mais transformações. Isso no espaço rural, fechado, fica mais limitado. Temos como exemplo aí a Idade Média, Idade Medieval. Dê uma olhada aí no nosso material. Então, século VI, Mileto, características básicas, tendência à racionalidade, essa busca por abandonar lentamente, gradualmente o mito em direção à razão. Busca por respostas conclusivas aos problemas. Então, eu investigo e chego numa resposta prática, tá? Sem muita subjetividade. Ainda mais os primeiros filósofos, mas isso vai ser o tema da próxima aula, pré-socráticos. Regras de funcionamento para o pensamento, lógica, já citada, recusa as explicações pré-estabelecidas. Esse argumento, porque Deus quis, porque os deuses não sei o quê, isso é mistério, não dá para saber. Não faz parte da filosofia e também da ciência. A gente fala que a filosofia é a mãe da ciência. A ciência nasce da filosofia, nessa lógica e nessa razão. A diferença é que a ciência precisa de comprovação material, enquanto que a filosofia é um conhecimento especulativo, Temos também ali uma tendência à generalização. Vamos ler aqui uma provocação de um filósofo lá do século XIX, um dos maiores provocadores da história da filosofia, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Os mitos continuam a dirigir o homem, só se tornaram camuflados. Nós ainda temos a necessidade de mitos e usamos com recorrência, Então, pega aí, por exemplo, isso que eu falei dos artistas para vocês, ou aqueles que idolatram a ciência no pedestal. Se é ciência, tô dentro. Claro que a ciência é o conhecimento mais estável que nós temos, fundamental na construção da nossa sociedade. Mas a ciência muda constantemente. Acreditar que ela nunca erra seria colocá-la, então, no mesmo patamar que os antigos colocavam os mitos. A filosofia, ela entra nesse processo, colocando o conhecimento mais estável, mas também deixando bem claro que todo aquele que está comprometido com o conhecimento muda de ideia com frequência. Então, a gente sai de um ponto de menos conhecimento em direção a um de mais conhecimento. Nesse processo, o debate, a troca de ideias, a crítica são fundamentais. Muito que bem, pessoal. Finalizamos hoje, então, nosso primeiro módulo, nossa primeira aula, Mito e Filosofia. E a partir da semana que vem a gente vai entrar aí nessa aventura de percorrer toda a história da humanidade, vendo vários autores, várias escolas. Começamos semana que vem com os pré-socráticos e vamos aí até o século XXI.
Muito obrigado, até a próxima.